Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso para agente de desenvolvimento social da Prefeitura de Peruíbe, que aconteceu no dia 5 de março de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 10, que tratou de máximo divisor comum. Bora lá! Em um escritório, há 256 processos administrativos e 416 processos trabalhistas que serão arquivados. Todos esses processos serão colocados em caixas, cada uma delas com o mesmo número de processos de um só tipo, de modo que esse número seja o maior possível. Nessas condições, o número de caixas necessárias é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que nesse escritório nós temos aqui processos administrativos e processos trabalhistas, sendo que os administrativos têm um total de 256 processos, enquanto que os trabalhistas são 416. Informou que todos esses processos serão colocados em caixas, portanto eles serão divididos em caixa, e cada caixa vai ter o mesmo número de processos de um só tipo. Então nós devemos pegar aqui todos os processos administrativos e colocar aqui em caixas, e todos os processos trabalhistas e colocar também em caixas. Nós vamos dividir isso aqui em caixas. Repare, eu não posso misturar administrativos com trabalhistas, então cada caixa tem que ter processos somente administrativos ou somente trabalhistas. E essa quantidade tem que ser a mesma quantidade, que tem que ter o mesmo número de processos de um só tipo. Então nós devemos pegar esses 256 administrativos e os 416 trabalhistas e dividir aqui colocando em cada uma das caixas uma quantidade X de processos. Como todos esses processos deverão ser distribuídos nessas caixas, significa então que não pode ficar nenhum processo de fora. Se não pode ficar nenhum processo de fora, essas divisões aqui precisam ser divisões exatas. Se é uma divisão exata, então esse número X que a gente está procurando aqui, ele precisa ser um divisor desses dois números. E repare, vai precisar ser o mesmo divisor. Então ele é um divisor que é comum. E veja que ele também informou que esse número precisa ser o maior possível. Então esse número X que a gente está procurando precisa ser o maior divisor comum. Portanto, ele precisa ser o máximo divisor comum entre esses dois números, 256 e 416. Então a gente precisa calcular esse máximo divisor comum entre esses dois números. E como que a gente vai fazer para calcular esse máximo divisor comum? A gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo multicomum. A gente pega esses dois números, 256 e 416, escreve aqui embaixo, coloca aqui uma barrinha vertical. E agora a gente vai procurar um número que a gente pode colocar aqui que seja possível dividir esses dois números aqui ao mesmo tempo. Então qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir 256 e 416 ao mesmo tempo? Repare, como esses dois números aqui são pares, a gente pode dividir os dois números aqui por 2. Observe, 256 dividido por 2, isso aqui vai ficar 128. 416 dividido por 2, isso aqui vai ficar 208. Veja que ainda é possível dividir esses dois números aqui por 2. Dividindo 128 aqui por 2, a gente vai encontrar 64. 208 dividido por 2 vai dar 104. Ainda é possível fazer a divisão aqui dos dois números aqui por 2. 64 por 2 vai dar 32. 104 por 2 vai dar 52. Ainda dá para a gente dividir os dois números aqui por 2. 32 dividido por 2 aqui vai dar 16. 52 por 2 aqui vai ficar 26. Ainda dá para a gente dividir os dois números aqui por 2. 16 por 2 aqui vai dar 8. 26 por 2 vai dar 13. Agora não dá mais para dividir esses dois números aqui por 2. A gente consegue dividir apenas o 8 por 2, o 13 não dá. Então qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir esses dois números ao mesmo tempo? Repare, dessa vez nenhum número exceto 1. Então quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números aqui por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo do nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que ficaram aqui à direita de nossa barrinha vertical. Então é só multiplicar isso aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Assim, o máximo divisor comum entre esses dois números, 256 e 416, é 32. Esse máximo divisor comum é exatamente esse número X que a gente está procurando aqui. Portanto, cada uma dessas caixas vai ter 32 processos, seja dos administrativos ou dos trabalhistas. Dessa forma, quantas caixas eu vou utilizar aqui com os processos administrativos? É só pegar os 256 processos administrativos, dividir por 32 processos em cada caixa, a gente vai encontrar então um total de 8 caixas com os processos administrativos. E quantas serão as caixas com os processos trabalhistas? Da mesma forma, vou pegar os 416 processos trabalhistas e dividir aqui por 32 processos em cada caixa. 416 dividido por 32 vai dar um total de 13 caixas então.
Ele quer saber qual que é o número de caixas que ele vai precisar. Basta a gente somar aqui, ó, as 8 caixas com os processos administrativos, com as 13 caixas com os trabalhistas, e 13 com 8 a gente tem um total de 21 caixas. Assim, o número de caixas que serão necessárias para a gente arquivar todos esses processos serão 21 caixas, e essa resposta a gente encontra aqui na letra D. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!